No último estudo, quinta-feira passada, nós falamos sobre a Bíblia, né? Que é a revelação de Deus ao homem. Nós mencionamos, entre algumas coisas, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, Deus é o seu autor. Falamos sobre a composição da Bíblia, o tema central da Bíblia, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós fizemos também um resumo do que nós podemos encontrar na Bíblia. E hoje o nosso tema será Deus, quem Ele é, seus atributos e sua santidade. E para nós tentarmos entender mais sobre Deus, né, nós faremos um estudo com muitas citações e poucos comentários, porque a ideia é realmente que a gente consiga absorver o máximo daquilo que está escrito nas Escrituras, a respeito do seu autor, que é o Senhor, né, que é Deus. Então, talvez você não consiga acompanhar na sua Bíblia na velocidade que a gente vai citando aqui os versículos, mas depois, com calma e tempo, você pode rever esse vídeo e ir pausando aí e abrindo na sua Bíblia para você conferir cada trecho que a gente vai citar aqui, beleza? Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai citar é sobre a existência de Deus. E a Bíblia, ela não tenta provar que Deus existe. Ela simplesmente declara que ele existe. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, esse é o primeiro versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia diz também que ela diz que o homem que diz que Deus não existe, ele é chamado de tolo, ou insensato, ou ainda nécio, vai depender aí da tradução que você estiver usando na sua Bíblia, mas todos eles remetem ao mesmo significado, que é mais ou menos aquele que é desprovido de conhecimento, aquele que é desprovido de discernimento, uma pessoa ignorante, que ela não sabe o que está falando. Então é isso que significa nécio, né, insensato, enfim. O homem que diz que Deus não existe, ele é comparado a uma pessoa estúpida, ignorante. Isso está lá em Salmos, capítulo 14, versículo 1, que diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe, ou não há Deus. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis, não há um que faça o bem. Estou utilizando duas versões aqui, uma é a João Ferreira de Almeida atualizada e outra é a King James atualizada. Então pode haver uma variação aí para a Bíblia de vocês, mas o mesmo sentido. A Bíblia diz também que a criação e a consciência humana também aponta para Deus. Lá em Salmos, no capítulo 19, versículo 1, diz o seguinte: os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Então, os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. E lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Paulo está declarando que em nenhum tempo na história da humanidade tem havido a ausência do testemunho, de testemunho da criação. Então, assim, o simples fato das pessoas olharem para as coisas que foram criadas, estas coisas que as pessoas podem ver, elas mesmas testificam que há um Deus. Porque não tem como estas coisas que foram criadas terem sido criadas se não houvesse um ser supremo que tivesse criado todas as coisas. Então, estas mesmas coisas, elas testificam de Deus. E interessante, mais interessante que isso, gosto muito de um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 13, versículo 11, que diz o seguinte: ele, falando sobre Deus, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Então, eu costumo pensar que o simples fato de você
estar aqui me assistindo hoje e querendo entender mais sobre Deus e a sua palavra, isso está, você está de certa forma, talvez indiretamente, sem saber, declarando que Deus existe, porque Deus simplesmente colocou em seu coração o desejo de estar perto dele. Porque quando nós voltamos lá no início da criação, me permita-me fazer um comentário aqui, quando nós voltamos lá para o início da criação, nós vemos uma comunhão perfeita entre o homem e o Senhor. Adão ouvia o Senhor andando pelo jardim. Adão ouvia a voz do Senhor. Adão e Eva ouvia o Senhor ali com eles. Então, eles tinham uma relação próxima, eles tinham uma comunhão. Só que quando o pecado passou a existir, o Senhor avisou para eles, olha, se vocês comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E o homem passou a morrer não só fisicamente, mas naquele momento eles morreram espiritualmente. Então, a partir deste momento, a partir do momento que eles desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo e o pecado passou a existir, uma ferida existencial brotou dentro deles, porque eles tinham uma comunhão plena e completa junto de Deus, e o pecado separou eles. É o que o escritor, o que Isaías declara lá no capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, todos nós temos uma ferida existencial por conta do pecado. E o simples fato de nós estarmos buscando conhecer o Senhor, querendo saber mais da sua palavra, e querendo entender como que nós fazemos para ser salvo, isso já declara que Deus existe, porque Deus colocou o desejo profundo da eternidade nos nossos corações. Mas nós não entendemos tudo aquilo que Deus realizou. Então, o primeiro ponto Deus não prova, a Bíblia não tenta provar que Deus existe, mas ela simplesmente declara que ele existe. E nós também podemos ver que ele existe através das coisas criadas e através daquilo que nós sentimos, do nosso coração mesmo, clamando ao Senhor, para que nós possamos ter novamente uma comunhão com ele, uma vez que essa comunhão foi quebrada com o pecado. O segundo ponto, para nós conhecermos Deus, quem ele é, seus atributos e sua santidade, é a natureza dele. E a Bíblia diz que Deus, primeiramente, Deus, ele é espírito. Isso está lá em João 4, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele não tem um corpo, mas nós não podemos vê-lo. No entanto, Deus se revelou a nós na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tomou a forma de homem e veio ao mundo em um corpo como o nosso. Isso que o evangelista João escreveu no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele tomou um corpo humano, ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o versículo 18 diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, o único filho unigênito é o único filho, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Em Colossenses também, no capítulo 1, versículo 15, nessa carta à igreja de Colossos, nós encontramos também que o Senhor Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1 e 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O escritor aos Hebreus também no capítulo 1 e versículo 1, diz que havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe, por meio de quem criou o universo. Lá no versículo 6 diz, e uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, veja, quando Deus introduz o primogênito no mundo. Então, ninguém viu a Deus, mas Deus, o Pai,
fez o seu filho ser conhecido por todos nós, porque ele introduziu o seu filho no mundo. A última parte do versículo diz: todos os anjos de Deus o adoram. Então, quando o Senhor Jesus foi introduzido ao mundo, houve uma ordem para que todos os anjos de Deus o adorassem. Deus também possui características como as nossas. Por exemplo, Deus, ele sabe e entende. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, diz o seguinte: afinal, os meus pensamentos, veja, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, Deus sabe e Deus entende. E Deus também, ele tem sentimentos, vários, inclusive, e a Bíblia declara vários deles. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 6 e versículo 5, a Bíblia mostra que Deus, ele sentiu tristeza. Diz o seguinte, Gênesis 6 e 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então veja agora, então o Senhor entristeceu-se. Então o Senhor entristeceu-se. Então sim, nós vemos que o Senhor, ele sentiu tristeza com a maldade humana. Tanto é que depois nós vemos que ele anunciou o dilúvio por intermédio de Noé, do qual ele teve misericórdia e graça. Então o ser humano, ou Deus, sentiu tristeza por haver criado o ser humano por conta da perversidade do coração do ser humano. Deus também, ele tem um sentimento como amor. Lá em João, no capítulo 3 e versículo 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele nos amou de uma tal maneira que ele deu o seu próprio Filho, o seu único Filho, o seu unigênito Filho. Então nós vemos mais uma vez que Deus tem sentimentos como o amor. Deus também, ele tem sentimentos de piedade e misericórdia. O salmista, no Salmo 111, versículo 4, diz o seguinte: fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Então ele sente também piedade e ele sente misericórdia. Deus também, ele é um Deus zeloso. Êxodo, capítulo 20, versículo 5, diz o seguinte: não te encurvarás a elas, falando dos ídolos, das imagens, de esculturas, etc. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Então, Deus, novamente nós vemos aqui, que Deus tem sentimentos, tristeza, amor, piedade, misericórdia e agora zelo. E Deus também sente indignação. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 37, diz: também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós. Quem está dizendo isso é Moisés, porque ele feriu a rocha e não falou à rocha para que dela saísse água. Então, Deus se indignou contra Moisés e ele não entrou na terra prometida. Então, Deus também sente indignação. E Deus, ele também tem vontade. Salmos 115 e versículo 3 diz o seguinte: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, tudo que ele tem vontade. João, capítulo 6, versículo 38, diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo para fazer a vontade
dele, para fazer a vontade do Pai. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui, depois, mais para frente, nós vamos ter um tópico a respeito do ser humano, mas é importante que nós aprendamos sobre Deus, e nós vamos ver mais para frente sobre os atributos de Deus, as qualidades de Deus, que ele é amoroso, que ele é onipotente, onipresente. É importante que nós conheçamos mais sobre Deus, porque depois nós vamos conhecer também a nós mesmos, os seres humanos, e nós vamos entender o quão distantes nós estamos do Senhor, o quão santo ele é e o quão pecadores e perdidos e indignos do perdão de Deus nós somos. Então é por isso que é tão importante nós conhecermos mais sobre Deus. É importante também nós conhecermos a unidade de Deus. Deus é único. Não há outros deuses além dele. E ele declarou isso em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39, que diz: pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Então, só existe um Deus, não existe outros deuses além dele. Aqui em Marcos, capítulo 12, versículo 29 também, Marcos 12 e 29, diz o seguinte: e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, você não precisa de ter medo, de querer desagradar os seus colegas, de querer, de repente, ser taxado como uma pessoa chata, como uma pessoa bitolada, como dizem, né? Ah, esse rapaz aí, ele é bitolado nessas coisas espirituais. Porque quando nós falamos que existe só um Deus, nós estamos simplesmente firmando a nossa posição como crentes no Senhor. E não é de forma nenhuma desrespeitoso, porque nós cremos que há um só Deus. Então nós não temos que querer agradar a todos, querer agradar as pessoas do mundo, simplesmente para que nós sejamos bem recebidos por elas. Nós precisamos entender e ter a nossa posição firme, que existe só um Deus, e só o Senhor é Deus. O Senhor de Abraão, de Isaac, de Jacó e do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, também diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, ensinar que há vários deuses é uma mentira. Nós precisamos também entender sobre Deus a respeito da sua trindade. Muitos já ouviram falar de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E há muitas religiões que fazem até um sinal a respeito disso, um sinal da cruz, ou outros, enfim. Então, Deus, ele é um Deus triúnico, ele é único, Deus, ele é único, mas ele se revela em três pessoas distintas na divindade, chamadas de Pai, Filho e Espírito Santo. E é importante mencionar que eles não são três deuses, mas eles são três pessoas distintas, mas, ao mesmo tempo, uma só pessoa, um só Deus. E isso é um mistério para a mente humana e é algo que não conseguimos, assim, compreender perfeitamente. E, às vezes, é até difícil explicar isso. Mas, basicamente, o que você precisa entender é que Deus, ele se revela em três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três são um só Deus. E nós sabemos que isso é uma verdade, porque a Bíblia, ela declara isso como uma verdade absoluta. E apesar de não haver a palavra trindade na Bíblia, nós encontramos versículos que nós nos apoiamos nessa verdade e naquilo que nós estamos afirmando. Vamos ver, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17.
E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui no batismo do Senhor Jesus, nós vemos isso. Também aqui na grande comissão, em Mateus capítulo 28 e 19, nós lemos o seguinte: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui também em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 3, capítulo 13 versículo 13, se não me engano, eu anotei errado aqui. 2 Coríntios 13 e 13. Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui, que a anotação que eu fiz foi 3 e 13. O certo é 13 e 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, 2 Coríntios 13 e 13 é o correto. Então, nós vemos mais uma vez essa trindade, essa Deus se revelando em três pessoas distintas. O Pai também, Deus Pai, ele é chamado de Deus. Aqui em Romanos capítulo 1, versículo 7, diz: A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz de Deus, nosso Pai. Então, Deus Pai sendo chamado de Deus. O Filho, ele também é reconhecido e chamado de Deus na Bíblia, em Hebreus capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, mas do Filho diz: Ó Deus. Então, a Bíblia também diz aqui que o Filho é Deus e o trono dele subsiste pelos séculos dos séculos. Então, o Filho, ele é chamado de Deus. E o Espírito Santo também é chamado de Deus, reconhecido como Deus nas Escrituras, em Atos, capítulo 5 e versículo 3, que diz o seguinte: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste, veja, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, no versículo 3 está falando do Espírito Santo, quando Ananias e Safira venderam as suas terras e mentiram a respeito daquilo que eles tinham arrecadado, do valor que eles tinham arrecadado. Então, no versículo 3 fala que o coração deles se encheu de Satanás, e eles mentiram ao Espírito Santo. E no versículo 4 nós vemos que o Espírito Santo, guiando o escritor para escrever, ele diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, o Espírito Santo, no versículo 3, ele é chamado de Deus no versículo 4. Então, Deus, o Pai, ele é chamado de Deus, o Filho, ele é chamado de Deus, e o Espírito Santo também, ele é chamado de Deus. Então, os três são um só Deus, mas os três nós podemos entender que também eles são Deus, cada um deles são Deus. É importante também saber que o relacionamento do Filho com o Pai, o Filho, o Senhor Jesus com o Pai, não é como o relacionamento de um filho com o pai humano. Deus, ele não gerou o filho no sentido humano. O Senhor Jesus Cristo disse que ele estava no Pai e o Pai estava nele. João, capítulo 14, versículo 9, diz isso para nós. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, veja, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa dessas mesmas obras. Então, o Senhor Jesus disse que ele estava no Pai e o Pai estava nele. Então, o Senhor Jesus, ele não é como um filho e um pai humano, não é esse mesmo relacionamento, mas o filho e o pai, eles são uma só pessoa e estão um no outro. João, nós temos lido João 14, versículo 9 a 11, e ele disse que ele e o pai são um. Veja, João 10 e 30. João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o pai somos um. Então, isso deixa mais do que claro para nós que o Senhor Jesus e o Pai são um. Isso é totalmente diferente, novamente, de um pai humano e o seu filho. E para entendermos mais também sobre Deus, nós vamos ver um pouco a respeito dos atributos de Deus, porque é difícil explicar como Deus é. E uma das melhores maneiras de aprender um pouco sobre ele é estudando as suas qualidades, suas características, das quais nós chamamos de os atributos de Deus. Então nós vamos ver, por exemplo, que Deus, ele é onipotente. O que significa isso? Que Deus, ele tem todo o poder. Deus, ele tem todo o poder. Ele é todo poderoso. Aqui em Jeremias, no capítulo 32 e versículo 17, diz o seguinte, Jeremias 32 e 17. Ó Eterno, meu Deus, tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, veja, com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada é impossível para ti. Então, logo Deus, ele pode fazer qualquer coisa que for da sua vontade, porque ele é onipotente, ele é o Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17, versículo 1 também diz: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. O próprio Senhor, ele declarou ser Todo-Poderoso. E nós podemos crer nisso, porque a palavra de Deus deixa isso bem escrito para nós vermos. E a palavra de Deus é uma palavra totalmente confiável, como nós vimos no primeiro estudo. Nós vimos que a palavra de Deus ela foi escrita por homens, pelas mãos dos seres humanos, mas soprada aos ouvidos dos seres humanos. Ela foi inspirada pelo próprio Senhor. Mateus capítulo 19, versículo 26, Mateus 19, 26, mais um versículo a respeito da onipotência do Senhor, diz o seguinte: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Ao homem é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Deus também, além de onipotente, ou seja, todo-poderoso, ele é onisciente. Onisciente diz que ele é todo sábio, é esse o significado. Deus sabe de tudo, inclusive os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos. Deus, ele sabe exatamente aquilo que nós estamos pensando neste exato momento. Ele sabe os nossos desejos, ele sabe as nossas aflições, ele sabe inclusive até aquilo que não aconteceu. Ele conhece o futuro. Ele sabe até aquilo que nós vamos pensar daqui alguns minutos, meia hora, uma hora, enfim. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. E aqui em Salmos 147, versículo 5, nós podemos ver essa verdade, que diz assim: Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O seu entendimento é infinito. Agora, Salmos 139, versículo 1 diz o seguinte: Salmo de Davi para o cantor Mor: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu me sondaste e me conheces. Então veja que Deus, ele conhece
o ser humano. Deus, ele sonda o coração do ser humano. Deus consegue sondar o nosso coração, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, e ele nos conhece. Não tem como nós nos escondermos de Deus, querer esconder os nossos pensamentos de Deus, porque ele conhece tudo, ele sabe de tudo, ele é onisciente. Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz: "E não há criatura alguma incógnita", eu usei essa versão aqui, "aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos de prestar contas." Então, tudo está nu, vamos dizer assim, e patente aos olhos de Deus. Tudo está às claras. Deus vê todas as coisas, porque ele sabe de todas as coisas. Isaías 49, versículo 10 diz: "Não passarão fome", aqui é uma profecia, para vocês verem que Deus conhece o futuro, até aquilo que não aconteceu. Isaías 49, 10. "Não passarão fome nem sede, tampouco o calor do deserto e o sol os molestarão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água." Essa é uma profecia sobre a restauração de Israel, no período milenar. Então, nós vemos aqui que Deus, ele conhece o futuro e já havia predito, já havia profetizado, e profecia, a tradução de profecia, que Deus deixou tudo escrito, aquilo que iria acontecer. É a história escrita antemão. Essa é a tradução, essa é a forma mais fácil de se entender. A história escrita de antemão. Esse é o sentido de profecia. Deus escreveu até aquilo que ainda não aconteceu. Coisas que, às vezes, ainda tem alguns centenas, dezenas de anos, milhares de anos para acontecer. Creio que o Senhor Jesus, ele está às portas, né? Eu creio que ele vai voltar em breve para buscar a sua igreja, mas independente do tempo que tem para se cumprir isso, Deus já havia predito há milhares de anos atrás, através dos seus servos, Isaías, que Israel seria restaurada. Então nós vemos que Deus conhece até o futuro. Deus também, além de onipotente, todo-poderoso, onisciente, todo sábio, ele é onipresente. Isso significa que ele está presente em todos os lugares. Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Provérbios, capítulo 15, versículo 3 diz: "Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons." Os olhos do Senhor estão em toda parte. Salmos, capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte: Salmos, também anotei, vou abrir a minha Bíblia aqui, Salmos 11, é de 4 a 7. Salmos 11, de 4 a 7, diz o seguinte: "O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina." Eu acho que é limitado ao versículo, vamos ver o versículo 4. "O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono." Então, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Nós vemos, então, que o Senhor está em todos os lugares. Ele está no céu, ele está na terra e em qualquer outro lugar que você possa imaginar. Salmo 139 também, versículo 7, diz o seguinte: "Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins da terra, também aí a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver,
e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porque para ti as trevas são como luz. Então o salmista ele está dizendo que independente do lugar que ele for, o Senhor estará lá. Então não tem como fugir de Deus. Se ele vai para um lugar, o Senhor está lá. Se ele for para o céu, o Senhor está lá. Se ele for para a mais profunda da sepultura, cavar um buraco e entrar ali, o Senhor também está ali. Se ele for para os confins da terra, uma ilha isolada, por assim dizer, o Senhor também está ali. Então não há como fugir de Deus. Deus está presente em todos os lugares que nós podemos imaginar, no céu, na terra e até debaixo da terra. Jeremias também, capítulo 23, versículo 24, diz: esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Então veja, Deus está perguntando mais ou menos o seguinte: será que é possível que alguém se esconda de mim? De maneira que eu não consiga ver essa pessoa? Então, não tem como. Por quê? Porque Deus enche os céus e a terra. Ele está em todos os lugares. Deus também, além de onipotente, onisciente e onipresente, ele é um Deus santo. Isso é muito importante que você entenda. Deus, ele é santo e ele é absolutamente puro e separado do pecado. Isaías, capítulo 6, versículo 3, diz, Isaías, capítulo 6, versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías também, capítulo 59, versículos 1 e 2, diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, Deus, ele é um Deus santo, mas a Bíblia está declarando que Deus, diz aqui, no versículo 2, que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. Por quê? Porque Deus é santo e nós não somos santos. Deus é puro e sem pecado. E nós não somos impuros e pecadores. Então não tem como nós termos uma comunhão com Deus. Pelo menos não tinha como ter uma comunhão com Deus. Nós vamos ver mais para frente que essa comunhão foi restabelecida através do Filho de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele quem nos religou a Deus. Porque o homem ele é pecador, o homem ele está separado de Deus por conta do pecado, mas Deus enviou o seu filho para que esta comunhão fosse novamente restabelecida, quando ela foi quebrada lá no jardim do Éden, com o pecado original, o pecado de Adão. A partir do momento que o homem pecou, ele caiu, ele se afastou de Deus, ele que tinha uma comunhão perfeita e plena com Deus, ele passou a se esconder de Deus. Tanto é que Adão, quando ouviu que Deus passeava pelo jardim, ele se escondeu, ele teve vergonha de Deus, e antes ele não tinha. Então o pecado fez ele se separar de Deus e ter vergonha de Deus. Tanto é que ele cozeu para si folhas de figueiras e se tampou. Ele tampou a sua nudez, porque ele passou a ter vergonha de Deus e porque ele perdeu a comunhão com Deus, porque ele caiu. Então, Deus ele é santo e ele não pode contemplar o mal, ele não pode estar junto do pecado. Então, nós vamos ver mais para frente que nós somos pecadores, mas o Filho de Deus, ele é a porta que nos conduz novamente para termos uma comunhão com o Senhor. Deus, ele então, ele é um Deus santo. E Deus também, ele é um Deus justo. Tudo que Deus faz é correto, perfeito e justo. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio 32 e 4.
Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Veja, justo e reto é. Deus também é amoroso. Deus é amor em sua essência. Nós já vimos lá em João, capítulo 3, versículo 16, por exemplo. Aqui também em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 16: portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, nós vemos que Deus é amor. 1 João 4:19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Deus, ele odeia o pecado, mas ele amou os pecadores, tanto que ele enviou o seu filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer pelos pecadores. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo 8, nós vemos que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus nos amou, no João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca ou não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vemos que este amor, ele não foi um amor quando nós estávamos na comunhão com Deus. Não foi um amor quando nós estávamos andando em retidão, andando em santidade, andando de uma forma que agradasse a Deus. Mas, pelo contrário, Deus, ele nos amou e enviou seu Filho, como Paulo declara aos Romanos, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus é amor e ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus também é um Deus eterno. Deus nunca teve um princípio, também é algo difícil de nós compreendermos com a nossa mente física ilimitada, uma mente humana. Mas Deus, ele nunca teve um princípio e ele nunca deixará de existir. Deus, ele nunca foi criado, Deus simplesmente é. Ele é o grande eu sou o que sou. Ninguém criou a Deus, mas Deus simplesmente é. Essa é a melhor definição, Deus é. Deus não passou a existir, mas Deus, ele, ele sempre existiu. Aqui em Salmos capítulo 90, versículo 2, nós conseguimos compreender um pouco mais do que é esta eternidade de Deus. Salmos 90 e versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes mesmo que este mundo foi criado, antes que tudo que nós podemos ver com os nossos olhos existisse, Deus já existia na eternidade. Aqui em Gênesis capítulo 21, versículo 33, nós podemos ler também: Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e aí invocou e adorou o nome de Yahvé, o Deus eterno, o Deus eterno. Salmos, capítulo 102, versículo 11. Salmos 102 e 11. Meus dias são como a sombra que se alonga, estou secando como a erva. Mas tu, ó Eterno, falando de Deus, mas tu, ó Eterno, estás entronizado para sempre, e serás lembrado de geração em geração. Versículo 26 agora. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles se desgastarão como um manto. Tu, como a roupa, os trocarás e serão abandonados. Tu, porém, és o que és. Veja, tu és o que és, e teus anos não têm fim.
Então, Deus, ele nunca teve um princípio e ele também nunca deixará de existir. Deus é eterno. Deus também, ele é imutável, ele não muda, ele nunca mudará, porque ele é absolutamente perfeito. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Malaquias, capítulo 3 e versículo 6 diz: Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Aqui está falando um pouco da misericórdia de Deus, um pouco da graça de Deus, porque nós, se há um motivo pelo qual nós não mudamos, é porque Deus não muda. Deus, aquilo que ele promete, nós vamos ver que Deus é fiel e verdadeiro. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Quando a arca pousou ali no Monte Ararat, Deus, ele colocou o seu arco ali no céu e ele prometeu que ele nunca mais destruiria a terra como ele fez ali no dilúvio. Mas o arco, todas as vezes quando nós vemos ali nos céus, que nós chamamos esse arco de arco-íris, todas as vezes que nós olharmos para o arco-íris, nós podemos lembrar da aliança de Deus e que ele nunca vai nos destruir novamente, como ele destruiu a humanidade lá atrás, poupando Noé e seus filhos, seus genros, suas filhas, seus genros, poupou eles, claro, mas ele destruiu a terra e muitos animais ali, mas ele nos prometeu nunca mais destruir a terra como ele destruiu com as águas do dilúvio, porque Deus, ele é imutável, Deus é fiel e verdadeiro. Tiago aqui, no capítulo 1, versículo 17, Tiago 1 e 17, diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança. Veja, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tem um versículo mais perfeito que esse, para a gente entender que Deus ele é imutável, que ele nunca mudará, e quando ele promete alguma coisa, quando ele fala alguma coisa, isso vai acontecer. Então nós vamos ver também que Deus ele é fiel e verdadeiro. Ele não pode mentir. Tudo o que ele disse, ele cumprirá. Nós vamos ver isso aqui em Tito, capítulo 1, versículo 2, Tito 1 e 2, que diz o seguinte: Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. Agora aqui em Números, capítulo 23 e versículo 19, Números 23 e 19. Deus não é ser humano para que minta. Deus não é ser humano para que minta. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, diz o seguinte: Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Então, mais uma vez, nós vemos que Deus é fiel e verdadeiro, e ele não pode mentir, e tudo quanto ele prometeu, ele cumprirá. E ainda Hebreus, capítulo 6, versículo 17, diz: Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de suas afirmações imutáveis. Afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então, novamente, nós vemos a palavra de Deus dizendo e declarando que Deus, ele é fiel e verdadeiro, e aquilo que ele diz, nós podemos confiar, porque com certeza ele cumprirá, porque ele não é homem para que minta. Então nós vimos hoje nesse estudo
a respeito de Deus. No estudo da próxima aula, eu creio que nós vamos falar sobre o homem. Hoje nós entendemos sobre Deus, semana passada nós falamos sobre a Bíblia, hoje nós falamos sobre Deus, e na semana que vem nós vamos falar sobre nós, falar sobre o ser humano, e mais para frente também sobre o pecado. E é importante que nós aprendamos sobre Deus, porque Deus é santo e nós não somos. Quero que você grave isso. Deus é santo e nós não somos santos. E nós precisamos nos reconciliar novamente com Ele. E nós vamos ver na palavra de Deus como é que nós conseguimos nos reconciliar novamente com Ele. O pecado quebrou a nossa comunhão com Deus. Grave isso. O pecado quebrou a nossa comunhão com Deus e nós não podemos mais nos achegarmos a Deus sem que antes Ele nos reconcilie a Ele. E para que nós nos reconciliemos com Ele, Deus ele preparou um plano perfeito. Mas para que nós possamos compreender este plano perfeito de Deus, nós precisamos entender que nós somos pecadores, que nós somos totalmente alienados de Deus e dependentes de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, um resumo aqui sobre o que nós falamos. Deus, ele existe eternamente. Ele não teve começo e ele não terá fim. Ele é o Criador e Senhor de todas as coisas. Ele é Espírito, ele é eterno, todo-poderoso, sabedor de todas as coisas. Ele é santo, ele é justo, ele está presente em todos os lugares. Ele é revelado como Pai, Filho e Espírito Santo, e ao mesmo tempo, essas três pessoas são uma só pessoa, um só Deus. E eu acho que não há forma melhor de finalizar esta mensagem do que com a doxologia, ou com as palavras de Paulo em Romanos, capítulo 11, versículo 33, que diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe recompensasse? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória perpetuamente. Amém.